Alguns já ouviram falar nas últimas teorias científicas, alguns já ouviram falar delas, de que nós vivemos numa holografia, num holograma, né? Tem alguns cientistas falando sobre isso, alguns estudiosos, pesquisadores. Tá? Tem até um livro chamado Universo Holográfico e assim por diante. O outro também chama-se A Mente Holográfica. Tá? Enfim, a ideia principal, até aquele dono da Tesla estava falando que nós vivemos num jogo, uma espécie de jogo. Não é um jogo, literalmente, é uma metáfora, uma espécie de jogo, uma estrutura virtual. O dono do Facebook também estava falando também sobre isso, porque essas pessoas percebem algumas coisas da realidade e comparam com eles trabalham com a tecnologia de ponta e veem que nós trabalhamos mais ou menos dentro de uma situação dessa. O principal é o seguinte: nós vivenciamos uma realidade que não existe objetivamente. Vou explicar para vocês. Por exemplo, vocês estão vendo esse copo aqui, tá? Vocês acham que estão vendo este copo aqui fora de vocês, e isso não está acontecendo. O reflexo da luz desse copo está sendo captado pelos bastões da retina de vocês, sendo levados pelo nervo óptico ao cérebro de vocês, que está totalmente no escuro. O cérebro de vocês está dentro de uma caixa escura, e nesta caixa escura, tá? Não é que forma-se uma imagem, não. Se interpreta os impulsos, vamos dizer assim, nervosos, de maneira a construir a imagem desse copo na mente de vocês. Primeiro, você não vê este copo fora da sua mente. O copo que você está vendo está sendo visualizado dentro da sua cabeça. E é muito simples isso. Se eu afetar qualquer coisa do caminho, até a área que faz a decodificação dos estímulos visuais, não importa eu passar o copo na sua frente, que você não vai ver nada. Você não vê como você pensa o copo com os olhos fora de você. Os olhos transmitem os impulsos visuais, vamos dizer dessa maneira, para serem interpretados pela sua mente. Tanto é que, se você ingerir uma droga e isso alterar a capacidade da sua mente de interpretar esses impulsos visuais, você vai ver até coelhinho da Páscoa no lugar desse copo. Aí você fala assim: não, mas isso é com a visão. Qual é? Com a audição é a mesma coisa. Os estímulos auditivos são interpretados pela sua mente. O tato é a mesma coisa, o olfato é a mesma coisa, o paladar é a mesma coisa. Você pensa que a língua sente o gosto. A língua transmite os estímulos gustativos que vão ser interpretados pelos neurônios do seu cérebro. E a sua mente vai pegar aquela interpretação e vai construir aquela sensação. E isso pode ser alterado. Você pode lamber gelo achando que está chupando picolé de chocolate. Basta mexer em algum lugar dessa cadeia de transmissão aí. Tá? Mas nós temos a ilusão que nós percebemos um mundo objetivo. E este mundo objetivo, ele não existe. Ele é interpretativo. Alguns não sabem, mas quando os espanhóis chegaram nas Américas, os ameríndios nunca tinham visto um cavalo. Nunca tinham visto um cavalo, que não tinha animado daquele porte. Quanto mais um homem de armadura montado no cavalo. Então, uma das coisas que assustava muito eles achavam um monstro, eles não entendiam aquilo ali, eram os nobres montados a cavalo, com aquelas armaduras e avançando contra os índios. E saiam correndo, porque aquilo ali era uma coisa assim inusitada para eles não conseguiam interpretar aquilo ali, entender aquilo ali. O que eles estavam vendo, era um monstro. Outra coisa que também fala-se que as caravelas, quando elas apareceram, quando os primeiros navios apareceram na América, eles demoraram a ser visualizados. Não porque eles eram pequenininhos, ou porque eles estavam longe, mas porque os indivíduos não conseguiam interpretar aquilo que estava diante deles.
É bacana quando a gente fala que isso aconteceu com índios, ameríndios e tal. Mas quantas coisas aparecem diante de você e você não consegue interpretar? Ou melhor dizendo, ou interpreta como aquela história do monstro, do cavaleiro. Ou interpreta de uma maneira desconexa. A realidade objetiva está na sua mente. Ela existe dentro de você. Na verdade, até falar em realidade objetiva está errado. A realidade é subjetiva. Ela vai variar de acordo com a sua cultura, não só a cultura onde você nasceu, mas o seu nível cultural, mesmo dentro dessa cultura que você nasceu. Vai variar segundo os seus conceitos e segundo os seus preconceitos. Sua realidade objetiva muda o tempo inteiro. Mas, mestre, beleza, o lucianismo é tão objetivo, tá? Se nós vivemos dentro de um holograma, ou de uma interpretação virtual da realidade, ou de um jogo, como eles dizem, né? Esses pesquisadores dizem, e o que isso afeta a minha vida? Eu falo assim, olha só, vamos dar raiz do negócio. Vamos entender que a ideia do jogo é uma metáfora. Eles estão falando que você vive dentro de interpretações. Você vive dentro de conceitos e preconceitos. Que os seus conceitos e preconceitos criam a tua vida. Eu canso de ver nego choramingando na Zona Sul, vivendo bem pra cacete, porque, sei lá, manicure não foi hoje. Porra, virou uma tragédia universal. É porque o restaurante preferido está fechado. E aquilo gera uma angústia pessoal do indivíduo tão grande. Parece até aquela música do Zeca Pagodinho, tem gente que vive chorando de barriga cheia. Mas você só consegue ver o outro, você não consegue perceber que muitas das coisas que te angustiam, que te atormentam, são meramente interpretações daquela situação. Se você mudar a sua interpretação, aquela situação não vai ter mais esse efeito sobre você. A psicologia trabalha desta maneira. Você tem uma situação angustiante, difícil de lidar, e o psicólogo vai te ajudar a fazer uma releitura daquela situação e uma releitura equilibrante. E você vai se sentir melhor a partir dali. Essa é a proposta. Pena que você precisa da ajuda de um psicólogo. Pena que você precisa da ajuda de alguém, de um coach, de alguém. E você não consegue perceber que você vive dentro da sua cabeça. Que você vive dentro das suas ideias. Parece que esse conceito desses camaradas é extremamente novo. Não, o universo é virtual. Nós vivemos dentro de um jogo, de uma espécie de holograma. Aí você vê, na Tábua Esmeraldina, se eu não me engano, a primeira lei hermética, fala que o todo é mente, o universo é mental. Então, isso não é novidade nenhuma. Na Tábua Esmeraldina, de Hermes Trismegisto, já fala isso há mais de 5.000 anos atrás. Não é bobeira, deve ter uns 4 a 5.000 anos atrás. O pessoal já estava falando isso, Deus já sabe disso há muito mais tempo. Que o universo é mental, que o todo é mente. Os feiticeiros chamam isso de sonho. Eles falam o seguinte, olha, nós vivemos sonhando. Só que imagine um sonho do qual você não consegue despertar. Como é que você distinguiria esse sonho da realidade? Se você não conseguisse despertar dele. Mas eles chamam isso aqui de sonho. Na Índia, os iniciados dizem que nós vivemos na Maia. Eles chamam isso aqui de Maia. Ilusão. Uma ilusão. Mas não é uma ilusão simplesmente que não exista algo, há algo. Mas não é exatamente o que você está percebendo. É como fumaça. Já viu fumaça quando formam umas imagens? Você que está visualizando aquelas imagens. Né? Parece até aquele teste psicológico que o cara faz umas figuras, assim, uns borrões, mostra para você e fala, o que você vê aqui? Quem projeta ali, quem faz a interpretação é você. A fumaça está lá seguindo o caminho dela. Você que está interpretando aquilo ali, gerando aquelas imagens. Mas há algo ali, que é a fumaça, mudando de forma, cambiando de forma. Mas você cria aquelas coisas todas. Se você entender o que eu estou falando, você vai ter maior domínio sobre a sua própria vida. A maioria das pessoas, gente, por que eu estou abordando esse assunto? Porque a maioria das pessoas me procura com problemas o tempo inteiro, e problemas elementares.
Problemas, não digo elementar porque é fácil o problema. O problema é até difícil, mas a solução é fácil. A solução passa por uma higiene mental. Passa por uma mudança de hábitos perniciosos de pensamento. Pensamentos derrotistas, pensamentos fragilizados. O cara monta um discurso, conforme ele vai falando comigo, você vai vendo que no discurso dele ele já se amaldiçoou umas 3 vezes. Ele já falou que as coisas não dão certo para ele. Ele já falou que tem dificuldade. Olha, quem convive comigo, já viu eu falando que tem problema? Que tem dificuldade? Já viu? Não. Tu já viu? Já viu eu me lamentando de alguma coisa? Já viu? Não. Já viu? Eu me lamentando de alguma coisa? Falando, porra, eu tenho problema como todo mundo. E sinceramente, os meus problemas não são pequenos, porque eu não me meto em coisas pequenas. Eu estou sempre fazendo coisas cada vez mais ousadas, mais difíceis, mais complicadas, forçando mais a barra e tendo problema, como todo mundo tem. Mas eu não me lamento. Nunca vou chegar perto de você para falar assim, ô Manuel, caramba, Manuel, minha vida tá tão difícil, mano. Puta que pariu. Eu tenho que pagar uma conta enorme, tô fudido, mano. Caramba. Então fala assim, não tô me sentindo bem. E às vezes eu não tô me sentindo bem. Então, todo mundo, as pessoas não se sentem bem necessariamente. De vez em quando, às vezes não estão passando bem, às vezes estão com problema financeiro, às vezes estão com problema social, emocional, etc. Todo mundo tem problema. Eu não sou diferente de ninguém. A minha diferença é a postura, a higiene mental. Eu não me permito acreditar no fracasso. Eu não me permito acreditar na derrota. Eu não me permito acreditar que amanhã eu não vou conseguir superar as dificuldades de hoje. Como a maioria se permite. Eles começam a viver um problema hoje e parece que o problema não vai desaparecer nunca. E fica naquela morbidez ali, naquela situação de que, oh meu Deus, oh mestre. E eles mesmos não entendem que com aquela postura mental, aquela interpretação da realidade, eles fecham completamente as possibilidades de mudança. O todo é mente, o universo é mental. Uma das armas principais de subjugação que o cristianismo utilizou foi a ideia de culpa, a ideia de que o sofrimento enobrece, a ideia de que você tem que sofrer para se tornar melhor, porque você é culpado. Ou seja, foi te tornar um ser mimizento, um ser cheio de coitadismo, um ser cheio de sofrência, um ser todo cheio de coisinha, cheio de mimizinha. Aí o que acontece? Você, condicionado dessa maneira, fragilizado psicologicamente, não precisa fazer mais nada com você. Você já está fudido. Você vai viver como se você fosse a única pessoa que perdeu pessoas no mundo. Como se você fosse a única pessoa que perdeu relacionamentos, ou que perdeu boas situações, ou que ganhou, enfim, que teve um problema, que sofreu um golpe, que aconteceu alguma coisa com você. Foi, gente. Parar de palhaçada. Você é uma pessoa que tem problema como todo mundo. Agora, uns superam o problema, outros não. A minha filha, essa semana, falou comigo assim, pô pai, algumas coisas que você passou, ela sabe, ela falou assim, pô, a maioria das pessoas não supera não, né? Eu falei, não filho, não supera não, 99,9% não supera. Não supera. Mas sabe por que não supera? Por causa da mentalidade que carrega consigo. O Rodrigo, nosso irmão ali, ele conviveu comigo nessa etapa da minha vida, que estava muito difícil. Eu me lembro de eu andando com ele ali no bairro do Catete, ali da Andrade Pertence, a gente sempre passava pelaquela rua, e eu falava com ele assim, pô, eu parecia um Midas ao contrário, sabe, o rei Midas, no que eu botava a mão virava merda, era uma coisa linda, o negócio era foda, o negócio ficou esquisito, pô, o cara tá vendendo um cachorro quente pra caralho ali, com uma fila enorme, aí o cara queria passar o ponto, eu comprava, cara, não entrava uma mosca no lugar, o negócio tava tenso, sabe, então assim, eu me laboreava naquela época. Não. O que eu falava para você? O que eu falava?
você falava, uma vez eu perguntei algo do tipo, quando que isso vai acabar, né? Algo do tipo, você falou, você vai acabar quando não levantar mais. Você ia lutar até o final para reverter aquilo. Ele perguntou assim, não, poxa, quando isso vai acabar, por que isso não acaba? Eu falei, já podia ter acabado. Era só eu não me levantar mais. Se eu não me levantar, isso acaba. Mas se eles me derrubarem 1000 vezes, eu vou me levantar 1001 vezes. Se eles me derrubarem 1001 vezes, eu vou me levantar 1002 vezes. E essa determinação, eu até me lembro de um filme do Sylvester Stallone lá, aquele canastrão lá, que só faz o mesmo personagem, do Rock Balboa, que ele estava explicando o negócio de luta para o camarada, para o garoto do Ladrão, ele falou, quem ganha não é só quem bate, não. É quem consegue absorver os golpes e se levantar. E continuar lutando. E isso que tem que ser ensinado às pessoas. Difícil é para todo mundo. Porrada todo mundo vai levar. Mas enquanto você se determinar a continuar levantando, mano, chega uma hora o cara não tem mais munição, não tem mais nada. Já foi com tudo em cima de você. Acabou. Ele também perguntava assim, por que isso não acaba? O que está acontecendo? Então eu falava assim, Rodrigo, isso vai acabar quando eu tirar o último restinho. Eu falava isso? O que eu falava? Quando eu tirar, o que eu falava? Ele estava lá comigo andando para lá e para cá? Fale alto, que as pessoas escutam. Quando vocês chegaram a me perguntar também sobre como a gente continuava conversando sobre como isso ia acabar, eu falava quando eu retirasse os últimos, lembra disso? Os últimos resquícios de cristianismo. Sim, você falava que estava num processo interno, estava extirpando o cristianismo que havia dentro de você, e quando você tirasse completamente, aí quando isso aconteceu, eu me lembro também de outra frase sua. Quando eu tirasse completamente, o que ia acontecer? O que eu falava? Aí que eu ia conseguir superar essa situação. Exato. Aí você ia poder trabalhar para o seu próprio desenvolvimento, para você superar. E aí chegou um momento onde no futuro você chegou e falou, agora eu cansei de ser pobre, cansei dessa posição. Aí foi engraçado, que a gente estava andando na mesma rua, um belo dia, do nada, eu falava isso para ele, a gente estava conversando, falava, isso não vai acabar enquanto eu não extirpar os últimos resquícios de cristianismo de dentro de mim, da minha estrutura. Enquanto houvesse um mínimo de cristianismo ali dentro, eu ia continuar na merda, fudido, me fudendo. E eu estava naquele processo, falava com ele, olha, eu estou num processo de tirar todos os condicionamentos cristãos. Quando eu conseguir fazer isso, eu vou sair dessa situação. E um belo dia a gente estava andando lá pela famosa Andrade Pertence, vai virar Meca de peregrinação, mas enfim, e eu virei para ele e falei assim mesmo, acabou. Foi assim mesmo, acabou. Cansei de ser pobre. Acabou. Eu vou fazer tudo o que for necessário, mas nunca mais vou ficar pobre. E isso acabou. E acabou mesmo. É engraçado. Quando você diz acabou, em relação a qualquer aspecto da sua vida, mas não adianta só dizer o acabou, tá? Mas quando você diz acabou, aquilo acaba mesmo. Mas tem que ter acabado de verdade. Por que eu não fiz isso antes? Porque não dava para fazer. Porque eu estava cheio de crenças erradas, cheio de condicionamentos debilitantes. Só quando eu me livrei daquilo tudo, que eu realmente pude dar um passo adiante e começar toda uma vida nova, com outros conceitos, com outras interpretações. Enquanto não mudou aqui, não mudou aí fora. E é isso que a maioria não entende. E por isso ficam vindo a mim. Eu estou dando a vocês a chave para vocês se salvarem, para vocês resolverem sua vida. Mas vocês não vão fazer isso, aí vão vir a mim. Aí eu cobro pesado mesmo, porque é preguiça. É preguiça. Se eu tivesse ouvido isso há muito tempo atrás, eu tinha saído rapidinho da parada. Tu pensa que foi um livro que me disse isso? Não, cara, eu tinha que descobrir isso na marra, na porrada. Tentei mudar o mundo fora, e o mundo fora não muda. Ele muda dentro. Uma vez me chamaram para ir para uma instituição que eu não vou citar o nome agora, que ela só aceita gente com nível financeiro razoável. Então o pessoal já sabe qual a instituição que eu estou falando, instituição espiritualista. Aí eu virei para o irmão que estava me convidando na época, falei, mas por que essa instituição só aceita gente com nível financeiro, não só financeiro, mas social e tal, cultural?
Falou assim, mas foi ali que a pista começou. Ele falou assim, Jorge, olha só, isso acontece, nós entendemos que de acordo com o seu equilíbrio interno, esse equilíbrio se projeta na tua vida. Se você está desequilibrado internamente, você vai projetar desequilíbrio na sua vida. Se você se equilibrar internamente, você vai projetar equilíbrio na sua vida. E é exatamente isso que acontece. Você está tentando consertar o bagulho da ponta. E a raiz, a essência do negócio está corrompida. Quem causa, vou fazer uma grande revelação, quem causa a maioria dos problemas que você tem, sinceramente, é 99,9% dos problemas que você tem, é você mesmo. É a sua maneira de pensar, é a sua maneira de agir, é a sua maneira de se conduzir com as outras pessoas. Você depende das pessoas, você tem que se relacionar com as pessoas, com os outros. Você quer relacionamento afetivo, porra, não está dando certo, o erro está onde? Lógico que está no mundo, não está ali. Pô, você quer melhores condições financeiras, perde oportunidades, perde emprego, perde. Pô, o erro está onde? Lógico que está no mundo, porque não tem ninguém empregado, porra. Todo mundo desempregado, todo mundo fudido. Mentira! Esse babaca, deixa de mentir pra você mesmo. Tem gente se dando bem pra caralho. E você está se fudendo. Por que você está se fudendo? Porque você está errando. A vida tem a prova dos 9. Se você está se fudendo, está errando. Se você começar a ter sucesso, está acertando. Eu me lembro, o Rodrigo passou poucas e boas comigo. A gente trabalhava juntos. Aí eu mandava ele fazer os negócios. Faz assim, tá lá, tá aí. E aí, chegou no resultado? Nada? Como é que foi? Não, olha, eu fiz tudo certo, tudo certinho, mas deu errado. O resultado deu ruim. Eu falava, pô, cara, se fez tudo certo, deu ruim, faz tudo errado. Eu não quero saber de fazer o processo certo, eu quero o resultado. Então, você acha que está fazendo as coisas certas, mas não está. Porque a prova dos 9 da tua vida está dando errado. O resultado está errado, está ruim. Seja ele financeiro, seja ele afetivo, seja ele social, seja ele político. Não está. Quando você fizer certo, incrível, você vai ter aquilo que você deseja. Não interessa em que esfera da tua vida. Está entendendo? Mas você, humildemente, isso eu estou falando, estou sendo irônico. Você humildemente não admite isso. Quem está errado é o outro que não quer ficar contigo. Quem está errado é o patrão que se demitiu. Quem está errado é o outro que não fez sociedade com você. Quem está errado é aquele cara que deu oportunidade política. O mundo, para resumir, o mundo não sabe o que está perdendo com você. E vai continuar. Se você continuar com essa atitude, o mundo vai continuar cagando e andando para você. E você com essa crença infantil de que é a última bolacha do pacote. E não é, mano. O pacote está aí, ó, bolacha para todo lado. Então muda essa atitude. Entende o seguinte: você tem que fazer uma higiene mental, você tem que visitar todos os seus hábitos mentais, toda a sua maneira de pensar, que a maioria foi incrustada pelo cristianismo, porque você vive numa cultura judaico-cristã, aprendendo um monte de merda sobre a vida, achando, vem aquele papo que quem não chora não mama. Quem não chora não mama, cacete, quem não vai pegar a porra do bagulho é quem não ama. Vai ver como é que é o negócio. O moleque está chorando, o outro já tomou o pirulito dele. O que chora está chorando, o outro está chupando o pirulito. Aqui a gente olha, só não dá merda para o ser humano, porque a gente super protege a nossa prole. Mas quando bota os animais juntos, filhotes de animais juntos, aí você vê como é que o bicho funciona. O que mama, mama. O outro fica chorando lá. Quem tem disposição vai lá, tira o outro do peito lá e mama. E o outro fica lá. E nós fomos convencidos que tem que chorar para mamar. Que tem que pedir para ter. Né? Pede e dar-se-vos-á. Olha que lindo. Né? Procuras e achareis. Olha que lindo. Né? Batei. E o que acontece? A porta se abrirá. É o cacete. Tu vai ficar lá igual otário, batendo no tempo, na chuva. Enquanto isso, outro já entrou pela janela.
Né? Tu está procurando igual um pastel, o bagulho não está lá, mano. Pior que quem fala isso para você não vive dessa maneira. Sacanagem isso. E fala isso para as pessoas, e as pessoas acreditam nessas coisas. E essas coisas nos atrapalham. É igual aquela história de perdoar inimigo. Sabe? Essa fraternidade. Né? Vamos ser fraterno, dar tudo para todo mundo. Pô, todo mundo é igual. Mentira, ninguém é igual a ninguém. Então assim, enquanto você não fizer uma higiene mental, não abandonar certos hábitos mentais perniciosos, não adianta. Não vai dar certo. Agora é engraçado, quando você muda a sua maneira de pensar, de interpretar o mundo, acabou. É igual, como eu falei, acabou. Olha, meus irmãos, quem está falando isso para vocês não é um teórico, não é uma pessoa que leu isso nos livros. Eu estive no fundo do poço e posso falar para vocês, o fundo é fundo, é muito fundo, é muito fundo, não é no nível da pobreza, é da miséria, é mais fundo ainda. E lá do fundo, é que você olha para cima e vê as engrenagens dessa sociedade. E ver o mecanismo desse lugar. Eu sempre falo que, apesar de tudo, o sucesso não ensina. O sucesso não ensina. Eu nunca fracassei mais do que quando eu tive o maior sucesso que eu tive. Eu tinha sucesso, faturava 300 mil por mês, ou saquei isso, botar 300 contos de faturamento no bolso. Não era no bolso, mas saía dali uma boa parte do meu bolso. E eu não tinha consciência para lidar com aquilo ali, e quando veio a queda é violenta, porque de acordo com o tamanho do coqueiro, realmente a queda é boa. O bagulho foi doido, foi violento, porque aí a dívida que vem tudo, vem de tudo. Resultado, o sucesso não ensina, o fracasso ensina. O fracasso ensina muito. Não estou fazendo apologia a sejam fracassados, não. Não sejam, evitem, porque é horrível. Mas te garanto, você aprende. Em qualquer área da sua vida, ele te ensina sobre a natureza das pessoas, sobre a natureza das coisas, sobre a natureza das situações. Você aprende como as coisas são de verdade. E quando você está pagando o chope todo da mesa, é um negócio. Quando você não tem que comer no quilo, porque tem que só aquela raspadinha para dar aquela cheirada, né, para aguentar até o final do dia, que é foda. Então assim, não é um teórico que está dizendo isso para vocês. Eu estive lá no fundo do poço. E de lá no fundo, eu olhei para cá para cima. E lá, dá para ver aquela luzinha lá em cima, que é o lado de fora, lá em cima, lá fora. Mas lá, que é o backstation desse mundo, você vê as engrenagens, as porcas, as arruelas, a parada toda, o mecanismo desse lugar funcionando. A maioria fica tão impressionado, tão em choque, que não consegue fazer mais nada. E esse mecanismo devora eles. Mas diz a lenda que de tempos em tempos, né, alguém sai desse poço sem fundo. Alguém se arrasta daquela lama toda, passa por essas engrenagens todas, né, e volta à superfície com toda a bagagem e o conhecimento da queda. É a queda que faz um anjo melhor que o outro. Só os demônios são livres, os anjos são escravos, porque eles nunca caíram. Só os que caíram podem se erguer. Quem nunca caiu tem as pernas frágeis, vive no colinho, já viu? Como é que a criança nunca vai cair? Ela não vai andar, porque se você botar ela para andar, ela vai tombar. E aí ela vai cair uma vez, vai cair duas vezes, vai aprender a andar, não é verdade? Eu estou falando. Então, enquanto você não passou pela crise, pela situação, você não tem forças verdadeiras. Só aqueles que caíram realmente
que são capazes de se erguer, que podem te dar o caminho das pedras de como você vai fazer para se erguer. Porque eles sabem de verdade como são as pessoas, como é a sociedade, o que é a cultura, o que é a religião, o que é a medicina, o que é essa porralhada de toda coisa que está por aí. Não é porque eles leram um livrinho que está dizendo isso hoje em dia, não. É porque eles viram como o médico te atende quando você tem recurso, como o médico te atende quando você não tem recurso. Eles viram como uma mulher te trata quando você está fudido e como uma mulher te trata quando você está com dinheiro. Eles viram quando o homem te trata quando você está fudido e quando te trata quando você está com dinheiro. Ou quando chega num lugar, experimenta. Se veste igual um mendigo, vai no restaurante para tu ver. Se veste de novo, vai você mesmo. E volta naquele restaurante. Ó, eu tenho um hábito muito interessante. Estava sentado lá com a minha família, lá tá almoçando e tal, e cadê o garçom que não vem? Aí levanta o braço, o garçom não atende. Aí tu mete a mão na carteira, puxa a nota de 100 e bota pra cima assim. O que vocês acham que acontece? Sério? O que vocês acham que acontece? Ah, no cu, porra, esse mundo é foda, o mundo mercenário pra caralho. Vem logo o garçom te atender, tu já tem 2 se esbarrando, 3 para chegar na tua mesa. E pior, não sai mais da tua mesa. Você não dá nem a nota de 100 para eles. Mas ele já fica ali, igual mosca, brigando, porque ele pensa na gorjeta. Tá entendendo? Então, assim, é um mundo fácil de lidar. Quando você entende como é que funciona esse mundo. Aí o pessoal pensa assim, burramente, este mundo é movido por dinheiro. Não é, não. Não é, não. Esse mundo é movido por desejo e medo. Como dizia o grande filósofo Lulu Santos, que agora sumiu, que tem 60 e poucos anos, esse mundo é movido por medo e desejo. As pessoas têm medo das coisas que não querem que aconteçam e têm desejo de alcançar algumas coisas. E o dinheiro serve para evitar o mal e procurar o que eles chamam de bem. Agora, se você tem o dinheiro, você consegue manipular o medo e o desejo das pessoas, as fantasias das pessoas. Entendeu? Mas você também tem seus medos e seus desejos, e por isso você é manipulável. Tá? Então você tem que começar a se estudar. Eu vou ensinar para vocês uma coisa. Quando vocês estiverem mentindo para alguém, se observe. Você nunca consegue fazer isso. Se observe como é que você mente. Tudo que acontece no teu corpo quando você mente. Para onde você olha, como você se move. É fácil. Se você for bom de se observar, a gente chama na feitiçaria isso de espreita. Se você for bom de se espreitar, que é o principal ser que você deve espreitar, é você mesmo. Você vai conseguir espreitar todo mundo. Aí quando a pessoa repetir todo aquele comportamento, você sabe que está mentindo. E por aí vai. Se você se espreitar bastante, conhecer você mesmo, você vai conhecer um monte de coisa sobre o ser humano, porque você é um ser humano. Então quando você vem lá do fundo e passou por tudo aquilo ali, viu a engrenagem da vida, viu tudo da vida, você entende esse lugar. Só os caídos podem se erguer. E podem te dar o caminho das pedras. Falar, ó, o caminho é esse aqui. Para de pensar em derrota. Para de se amaldiçoar. Já foi feito um estudo de que a maioria dos pensamentos que as pessoas pensam hoje foram pensados ontem. Tipo assim, 80% dos pensamentos pensados ontem são pensados hoje. E 70% desses pensamentos são derrotistas. Aí fudeu. Você só pensa que vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E isso gera o quê? Ansiedade. E essa ansiedade te muda teu comportamento todo. Passa desconfiança para os outros. Pô, o cara vem, paga um trabalho, faz não sei o que, e fala assim, será que vai funcionar? Pô, tinha que ver o último, cara. O último foi foda. Virou para mim, pagou o trabalho e tal, vou fazer o trabalho, depois falou assim, não, sabe, eu estou pensando se eu vou fazer trabalho para outra coisa. Olha só. Não, mas, olha, você tem que decidir. Se você quer arrancar dente ou ter filho, para decidir a posição da cadeira. Porque, porra, cada hora quer um negócio dele e acha que essas coisas vão funcionar, não vão funcionar. Por quê? Porque são seres circunstanciais. Basicamente, se essa realidade é um jogo, você está perdendo. Você está perdendo. E sabe o que você está perdendo? Vou fazer uma pergunta para você.
com maior tranquilidade, uma pergunta que eu me fiz. Lá na Andrade Pertence. O que você é capaz de fazer pelo que você deseja? O que você é capaz de fazer pelo que você deseja, dependendo da resposta a essa pergunta, eu posso definir o teu futuro. Eu posso dizer para você, com certeza, que você vai alcançar o que você deseja, ou que você não vai alcançar. Que você vai ser feliz ou infeliz. Que você vai ter sucesso ou insucesso. Está vendo? Você não vai pagar para ver. Nem você aposta com todas as fichas. Por isso você perde. A hora que você responder essa pergunta corretamente e agir de acordo com essa resposta, tudo mais vos será acrescentado. Tudo que vocês quiserem, vocês vão conseguir. Se é um jogo, haja como tal. É engraçado. Quando você está jogando, você faz coisas para atingir os objetivos do jogo. Mas faz mesmo, faz o que tem que ser feito. Vamos dizer de outra maneira, que aí vocês vão falar assim, mas é um jogo, né? Você fala, não, vamos falar de outra maneira. Quando a maioria das pessoas que saem do seu país de origem e vão morar no exterior, a maioria dos desesperados, geralmente do país de origem, que vão morar no exterior, geralmente prosperam mais do que aqueles que ficaram. Já observaram isso? Por quê? Porque do país para onde eles vão, eles são capazes de fazer de tudo que eles não eram capazes de fazer no país de origem deles. Lá eles são capazes de fazer de tudo. Por isso que, como nós somos um país que recebe muito imigrantes, nós observamos que a maioria deles prosperam. Prosperam, nós ficamos pensando que nós somos retardados. Falando assim, caralho, veio o português para cá, prospera. Veio o árabe para cá, prospera. Veio o tailandês para cá, prospera. O chinês da pastelaria prospera. E os brasileiros, tudo a merda. Caralho, que mágica é essa? Esses caras são foda. Não, eles são foda, não. Eles são os foda. Eles vieram de lá para cá no desespero. E chegaram aqui e resolveram fazer tudo o que fosse necessário para prosperar. Aí, meu filho, se eles tivessem ficado na China, eles tinham prosperado. E engraçado que pensam isso do brasileiro lá fora. O brasileiro lá fora, faca nos dentes, sangue nos olhos, está prosperando lá fora. Eu pensei, caralho, esses caras são foda, mas não são foda. Se aquele mesmo brasileiro que foi lá para fora, disposto a fazer qualquer coisa para alcançar o seu propósito, o seu objetivo, fizesse isso no seu país de origem, agisse com a mesma disposição no seu país de origem, tinha prosperado sem ter que ir para o país dos outros. Mas não é assim que as pessoas são. Quando elas jogam um jogo, quando elas entram mesmo no negócio, se soltam de tudo, aí eles fazem o que tem que ser feito. E aí conseguem. Então você não está conseguindo os resultados que você deseja no campo amoroso, no campo social, no campo político, no campo financeiro, porque você não tem essa disposição. A hora que você abandonar um monte de entraves que estão te atrapalhando, você vai atingir seus objetivos. E foi exatamente isso que eu estava fazendo naquele período sabático horrível que eu estava passando, e eu falando, enquanto eu não eliminar tudo que me trava, que me impede de meter o pé na jaca mesmo, não foi nem meter o pé na jaca, eu tinha o pé no pau da barraca, foi uma coisa assim, e aí pronto, o bagulho foi funcionar tranquilamente. Mas você não é capaz de fazer isso, você não vai fazer isso, você vai continuar, não importa o que aconteça, se lamentando da sua vida, reclamando dos reversos como se os reversos só acontecessem com você, e aí vai procurar aqueles que são capazes de mexer nas argoelazinhas, mexer nas engrenagens e te conseguir os resultados. Resultados estes que você podia obter se você tivesse trabalhado mais na sua cabecinha, que está toda suja de porcaria. Mas espero que vocês aproveitem um pouco dessas reflexões, guardem isso, o todo é mente, o universo é mental. A solução da maioria dos seus problemas está na sua mente. A realidade objetiva não existe. Existe algo aí, mas algo que é interpretado. O que existe é a realidade subjetiva. E se o mundo está feio, se o mundo não está funcionando, se o mundo não está dando o resultado que você quer, você não está interagindo com esse mundo de maneira adequada. Resolva aqui dentro e se resolverá aí fora. Lúcifer é inteligência. Lúcifer é consciência. Lúcifer é luz, não é superstição. Vamos aproveitar a luz de Lúcifer para iluminar esta mente. Que
Que a luz de Lúcifer esteja com vocês. Boa noite.